Olá, meus colegas jornalistas. Em primeiro lugar, é uma honra fazer parte dessa frente que defende a democracia, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil e no mundo. Eu acho que um dos principais papéis do jornalista é isso: defender a democracia, a livre expressão, o direito das pessoas se manifestarem, seja qual for o assunto. Eu não me preocupo se o colega é de esquerda, de direita, de centro, se apoia um candidato de esquerda, de direita. Esse não é o problema. O problema é defender, a questão é defender a liberdade de expressão, não é? E a democracia. Eu tenho procurado fazer isso desde que amadureci na profissão, porque só assim a gente vai conseguir conviver numa sociedade harmônica, onde cada um tenha o direito de se expressar, sem ofender ninguém, sem agredir ninguém, simplesmente defendendo as suas ideias, com unhas e dentes. Recentemente, eu tive uma prova de quanto é importante isso. Em casa, assistindo aí os filmes do Netflix, eu assisti um filme interessantíssimo, para nós especificamente, em que o The Washington Post, não é, que é um dos maiores jornais americanos, entra numa guerra contra o governo americano para poder revelar documentos secretos sobre a guerra do Vietnã. Porque o que acontecia era o seguinte: os observadores do governo levavam à opinião pública a ideia de que estava tudo bem, que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra e que aquilo ia continuar, quando, na verdade, tudo estava acontecendo ao contrário. Eles estavam dando com os burros na água, né? Os Estados Unidos com uma dificuldade imensa de ganhar a guerra, de ocupar espaço, né? E o governo escondia isso do povo, até que os jornalistas do Washington Post descobriram, lendo documentos do próprio governo americano, relatando o contrário. Então eles começam a divulgar isso e o governo reclama, dizendo que aquilo ali estava colocando em risco a segurança nacional e que, portanto, não deviam ser divulgados. Isso gera uma ação na Suprema Corte americana e essa ação vira, como tudo nos Estados Unidos, um debate público. Não é? Será que deve, não deve? Opiniões se dividem, até que um juiz da Suprema Corte deu a seguinte sentença: a imprensa não existe para servir aos governantes, e sim para servir aos governantes. Vamos lá de novo, se edita aí, mas é que eu estou emocionado. Então vamos lá. A imprensa não existe para servir aos governantes. Ela existe para servir os governados, o povo. E dá uma sentença liberando a divulgação dos documentos.
A partir dali, a opinião pública americana começa a mudar de ideia e começa a condenar a guerra do Vietnã, que acabou terminando por pressão popular 5 ou 6 anos depois. Então, acho que esse é um dos maiores. Vamos lá, 3, 2, 1. Então, eu acho que esse é um dos maiores exemplos que a gente pode ter, certo? A imprensa do lado do povo, retratando aquilo que é verdade e o povo decidindo aquilo que é melhor para ele. Essa é a mensagem que eu deixo. Desculpe aí, daqui a pouco está muito seca, difícil de falar. Mas essa é a mensagem que eu deixo nesse encontro e eu espero que ele traga muitos frutos aí para a nossa categoria. Um abraço a todos, de coração. Cadu.